Paz, povo de Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero aproveitar essa oportunidade para refletir junto com os irmãos algo que eu tenho estudado, tenho pesquisado e eu achei de muita importância passar isso para os amados irmãos, né? Estou trabalhando, estudando a respeito de como é que é formado o caráter do ser humano, como nós somos formados em nosso caráter. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, refletir junto com os irmãos a respeito desse estudo. E para dar o pontapé inicial, eu gostaria de ler aqui em Romanos capítulo 11, versículo 16, que diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor: e se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos serão santos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que texto maravilhoso para podermos dar início a essa reflexão, a esse tema tão importante, né, para nossas vidas, para os nossos corações, e tão edificante. O texto fala: se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz for santa, será santa toda a totalidade. Ou seja, o que o texto quer dizer aqui é que se no início, se na base tiver uma boa estrutura, se a base ela for bem formada, se a base ela for bem elaborada, se a base ela for bem cuidada, se a base ela for bem tratada, certamente toda a estrutura ela terá bom êxito, será fortalecida, será firme, né? Então é isso que o texto quer dizer. Se a raiz for santa, será santa toda a totalidade. Se a raiz de uma árvore ela for sadia, ela for bem adubada, ela for bem cuidada, ela for bem tratada, certamente essa árvore dará grandes frutos, né? Então pegando o gancho desse versículo, que eu venho aproveitando a oportunidade agora para falar de como se forma o nosso caráter. Uma criança, quando ela está sendo gerada dentro do ventre de sua mãe, ela já traz ali dentro dela, na formação, né, cromossomos do pai, cromossomos da mãe, e ela já vem, quando ela nasce, ela já herda, né? Já tem traços herdados pelos pais. Então essa é a primeira, é o início, é o primeiro formação do caráter da criança. Já se começa dentro do ventre, né? Que é herdado, é uma herança biológica. E depois, em seguida, vem a segunda fase, e essa segunda fase é uma das mais importantes da vida do ser humano. A segunda fase é a fase em que é criança, em que nós começamos a perceber o mundo, a perceber a vida, a perceber as coisas ao nosso redor, a começar a entender como as coisas funcionam, como nós devemos agir e nos relacionar, as atitudes, né, as ações a serem tomadas em determinados momentos. E tudo isso nós aprendemos nessa segunda fase. Segundo os estudiosos, dizem que até os 6 anos é o tempo, é o momento, o período em que o pai mais contribui para a formação do caráter do seu filho, do caráter da criança. É do 0 aos 6 anos que o pai tem a grande oportunidade, né? Que é a parte mais importante e o momento em que mais o pai pode fazer alguma coisa para contribuir para a construção do caráter da criança. Segundo os estudiosos, depois dos 7 anos de idade, o pai não tem muito o que fazer, né? Não há muito o que fazer. Porém, enquanto o filho estiver
Vivendo dentro do lar, ele vai absorvendo cada vez mais, né? E melhorando cada vez mais, ou piorando cada vez mais o seu caráter, a depender das circunstâncias em que essa criança ela é inserida, né? Nas circunstâncias em que ela é exposta dentro do lar. Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é um texto muito importante, porque a própria palavra de Deus é a orientação de Deus que nos estimula, nos ensina, né? Para educarmos os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, né? E depois, quando ela estiver velha, ela não vai se desviar, porque aquilo que é ensinado fica guardado no coração, fica guardado na mente, fica guardado na essência, na história da criança. Os momentos mais marcantes que ficam gravados na vida de um ser humano é esse momento do 0 aos 6 a 7 anos de idade. Então é por isso que esse período é um período de suma importância e de grande responsabilidade dos pais. Coração de criança é terra fértil. Eu costumo ouvir alguém sempre falar isso, que o coração de criança é terra fértil. Tudo que se planta dá, né? Tudo que se planta dá. O ambiente em que a criança é exposta é totalmente predominante para a formação do caráter dessa criança. O que será? Em que ambiente nós estamos expondo os nossos filhos? Como nós estamos formando, construindo o caráter de nossos filhos? Nós somos construtores. Que você esteja fazendo algo, ensinando algo ou não, de qualquer forma, nós estamos construindo o caráter do nosso filho. Se amamos ou se não amamos, se damos carinho ou se nós não damos carinho, se ensinamos ou se não ensinamos, de qualquer forma, nós estamos construindo o caráter de nossos filhos. Quando nascemos, nós somos como um baú vazio, né? Trazemos apenas aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, que é questão biológica, genética, né? Mas nós nascemos vazios das coisas desse mundo, de como viver, de como agir, de como atuar, e tudo isso são experiências novas, e a criança vai querer ser inserida, vai querer estar no meio, desenvolver o seu caráter, desenvolver a sua estrutura emocional, né? A sua estrutura cultural, a sua estrutura, estrutura na área da fé, e em inúmeras áreas. Tudo nesse período é onde nós temos a grande oportunidade de poder contribuir para o bem-estar, para o bom caráter dos nossos filhos. Então veja só, quando nós nascemos, quando o ser humano nasce, ele nasce como um baú vazio. Nele serão colocados ferramentas que utilizaremos durante toda a nossa existência. Dentro desse baú vazio vai sendo colocado ferramentas, e quem coloca essas ferramentas dentro desse baú vazio são os pais, são os familiares, são os tutores, são aqueles que são responsáveis pela criação, pela formação do caráter desta criança. Esses momentos são de suma importância. Então, se a criança quando nasce é como um baú vazio, e nós que somos tutores, o pai, a mãe, a avó, o avô, com quem seja que essa criança está sendo criada, essa pessoa, ela está construindo o caráter dessa criança. Então o que acontece? Então se é depositado dentro dela aquilo que ela vê, aquilo que ela ouve, e as ações, e tudo aquilo que ela tem presenciado ao redor dela. Então, toda a reação dessa criança, toda a reação dessa pessoa, no futuro, vai depender
daquilo que está dentro do baú. Quando surgiu uma situação difícil, quando surgiu uma situação em que ela não saiba o que fazer, ou que ela esteja em dúvida de como atuar, ela vai ali no baú e vai ver o que é que ela tem e usar a ferramenta que ela tem. É isso que vai acontecer. Então é de suma importância colocarmos dentro desse baú vazio todas as ferramentas necessárias para que ela possa utilizar durante toda a história da sua vida. Um exemplo: você não pode comer uma manga e arrotar o abacaxi. É impossível você comer uma manga e arrotar abacaxi. É impossível você comer um abacate e arrotar laranja. É impossível. E há um ditado que nós falamos constantemente, nós temos o costume de falar, de que a pessoa dá aquilo que tem, cada um dá o que tem. E essa palavra é uma grande verdade. Cada um de nós só podemos dar aquilo que temos, aquilo que foi depositado dentro de nós durante toda a construção do nosso caráter, aquilo que está dentro de nós, o que absorvemos, o que aprendemos, o que ouvimos, o que presenciamos, as situações que nós enfrentamos, é isso que vai ficar guardado. Então cada um vai dar aquilo que tem dentro de si. O caráter de uma criança é formado pelos pais de forma consciente e de forma inconsciente. Olha que coisa séria. O caráter de uma criança é formado de forma consciente e de forma inconsciente pelos pais. De forma consciente é quando o pai senta e tem o propósito de instruir a criança, de ensinar a criança. Então ela está sendo instruída conscientemente pelo pai. O pai sabe que naquele momento está instruindo, mas também o seu caráter é formado de forma inconsciente. O pai acaba formando o caráter dessa pessoa, contribuindo para o caráter dela inconscientemente, nos momentos que o pai não percebe que está sendo observado em suas ações, em suas atitudes, nos momentos em que precisa tomar algumas decisões de urgência. A criança observa como ele se comporta nessa situação, e aí nós estamos ensinando nossos filhos de forma inconsciente. Quando estamos bem à vontade dentro do nosso lar, nós estamos ensinando de forma inconsciente. Quando saímos para comprar alguma coisa, como saímos para pagar alguma coisa, junto com o nosso filho, o que falamos, o que dizemos dentro de casa, o que falamos sentado à mesa, e muitas das vezes não percebemos que o que falamos está fazendo efeito no coração daquela criança. Se falamos mal de alguém, se falamos bem de alguém, tudo isso a criança vai absorvendo e vai construindo naquele momento ali o seu caráter. O conjunto dos hábitos é o nosso caráter. O conjunto dos hábitos é o nosso caráter. Aquilo que começa a se tornar hábito na vida do ser humano, aquilo que se torna hábito, costumeiro, aquilo ali acaba se tornando o caráter daquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Os pais deveriam se perguntar, nós deveríamos nos perguntar: quais são os valores que eu quero dar para os meus filhos? Nós devíamos nos preocupar muito com isso. Quais são os valores que eu quero dar aos meus filhos? Em Deuteronômio, capítulo 11, no verso 19, diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor: e ensinar-lhes a vossos filhos, falando delas sentado em vossas casas e andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Olha só que texto maravilhoso. A palavra de Deus nos instrui que nós devemos ensinar os nossos filhos sentado dentro de casa, sentar, conversar, olho no olho, no toque, no amor, no zelo, no carinho, sentado dentro de casa, dialogar, conversar, ter intimidade. E também andando pelo caminho, é o que o texto diz.
dentro de casa, sentado e andando pelo caminho, ou seja, o filho está acompanhando o pai e observando todas as atitudes, todos os negócios que o pai faz, aquilo que o pai fala, como o pai se comporta diante do trânsito, que muitas das vezes você está dentro do carro aqui, o filho está ali dentro do carro e você esquece que o filho está dentro do carro, esquece que aquele momento que você está com ele ali dentro, ele está aprendendo constantemente, 24 horas por dia. Nós estamos ensinando aos nossos filhos, estamos gerando, estamos construindo o caráter do nosso filho. Então, dentro do carro, no trânsito, o texto diz: andando pelo caminho, nós estaremos ensinando, através das nossas atitudes, como nós reagimos ao outro que vai lá na frente do carro, como nós reagimos a uma pessoa que freou bruscamente, que sai da nossa boca, né? Quais são as nossas atitudes? A criança vai observando tudo aquilo ali e vai tendo aquilo ali, como aquilo tudo é novo para ela, ela acredita que tudo deve ser feito daquela forma, porque é tudo novo para ela. Então, se é tudo novo, tudo que ela absorve, ela tem como se fosse real e verdadeiro, como se fosse daquela forma. Então, precisamos ter muito cuidado no que falamos e em nossas ações. O toque, o contato, o abraço, o respeito, atitudes justas, a sinceridade, a fidelidade e o amor se tornarão bases profundas na construção do caráter dos nossos filhos. Se os nossos filhos começarem a observar, perceber o cuidado que nós temos com ele, o toque, tocar nele, o contato com ele, estar ligado a ele, o abraço, o respeito. Ele vê que o pai é uma pessoa que respeita as pessoas, que respeita os necessitados, que ajuda o necessitado, que socorre o necessitado, que é justo em tudo aquilo que faz, que pratica a justiça, né? Que é uma pessoa sincera, que gosta de falar a verdade, é uma pessoa fiel em seus compromissos. Tudo isso a criança vai observando e vai absorvendo e vai construindo ali o seu caráter. É uma pessoa fiel e uma pessoa amorosa. A criança observa o carinho que o pai tem dentro de casa, o amor que o pai tem dentro de casa com a esposa, o zelo, né? E aí isso se torna bases profundas para que ele cresça cada vez mais e o seu caráter seja um caráter de excelência. A ética e a moral sempre estará ligada a uma pessoa, ou pai, ou mãe, ou até um tutor. A ética estará ligado, a ética e a moral está sempre ligado a alguém. A construção do nosso caráter está sempre ligado a alguém. Alguém está construindo. De alguma forma, alguém está construindo. O interessante é que, voltando um pouco ao que eu falei, que o pai ensina a criança, constrói o caráter da criança conscientemente e inconscientemente. Eu até esqueci de falar isso. É que inconscientemente as nossas atitudes dentro do lar, muitas das vezes, nós perdemos grandes oportunidades dentro do nosso lar de dar ensinamentos que ficarão marcados para a vida inteira, a vida dos nossos filhos. E esses ensinamentos são justamente na hora de grande tensão, na hora de grande guerra, na hora de grande batalha, nos momentos difíceis. O filho ele fica observando qual vai ser a reação do pai, como o pai vai reagir mediante a essa situação de tensão, né? De guerra, de batalha, de tribulação, de discussão, de discórdia. Qual vai ser a reação do pai? Se o pai ele for uma pessoa estourada, bruta, ignorante, e chutar o pau da barraca e brigar e discutir, e for grosseiro, e for mal educado, não tiver nenhum equilíbrio emocional para conduzir as situações, o filho vai observar aquilo ali e vai absorver aquela atitude e vai achar que é aquela forma correta
de agir em determinadas situações. Eu voltei sim para falar a respeito disso. Muitas das vezes é inconscientemente, o pai não percebe que está ensinando os filhos dentro de casa, no tratar a esposa dentro de casa, no tratar, no falar das pessoas dentro de casa. As crianças ouvem, e é justamente nesses momentos de tensão, onde nós temos a oportunidade de deixar gravado grande lição no coração e na mente dos nossos filhos. Então, o caráter é formado a partir de aspectos gravados e inculcados na alma, e isso acontece nas relações humanas dentro de casa, na nossa família. O maior investimento que os pais podem fazer para o seu filho é a formação de seu caráter, pois o bom caráter o levará a lugares altos. Eu vejo algumas pessoas dizem assim: eu fiz tanta coisa para o meu filho, eu dei a melhor escola, eu dei a melhor roupa, eu dei a melhor educação, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tanta coisa, e meu filho é uma pessoa tão rebelde, uma pessoa tão... Porque, de certa forma, também existe a questão do livre-arbítrio, né? Nem sempre as coisas vão dar da forma que nós desejaríamos. Infelizmente, não podemos também generalizar, mas 90% do caráter de uma pessoa, ela é responsabilidade pai, da mãe, dos tutores, 90%. E eu lembro muito bem em um momento em que Jesus ele entra na casa de Marta, de Maria, e Marta ela fica correndo de um lado para o outro, querendo oferecer algo melhor para o Senhor. Aparentemente, deixa entender que ela quer oferecer algo bom para Deus, algo, por ele ser um amigo da família, queria oferecer o melhor para ele. E aí ela se ocupa com muita coisa para tentar agradar a Jesus. Mas Maria vai, deixa tudo e senta ali aos pés do Senhor Jesus e começa a ouvir tudo aquilo que Cristo tem para falar ao coração dela. E aí Cristo, observando aquelas duas situações, ele olha para Marta e diz: Marta, Marta, tenha calma, sossega, Marta, tudo isso que você está fazendo, nada disso, essas preocupações que você está tendo, esse trabalho todo, isso de pouco vai importar para você, para a sua vida, para a continuidade da sua vida. Isso pouco vai importar, isso vai te trazer mais preocupações. Maria escolheu a boa parte, e essa parte que ela escolheu nunca lhe será tirada. Jesus quis dizer: olha, isso aí tudinho vai passar, as preocupações vai passar. Ou seja, às vezes nós investimos, os pais muitas vezes investem naquilo que é bom, uma boa roupa, uma boa escola, boas alimentações e tantas outras coisas. O pai investe, mas tudo isso eles podem perder um dia. A pessoa pode perder um benefício, a pessoa pode perder de estar numa escola boa, a pessoa pode perder um amigo, a pessoa pode perder um parente, a pessoa pode perder um emprego, a pessoa pode perder uma faculdade, né? A pessoa pode perder, fazer uma prova, fazer um teste e perder aquilo ali, não conseguir, e aí ficar frustrada. Mas Jesus disse para Maria, ele disse: olha, mas o que Maria decidiu, que Maria escolheu, isso jamais será tirado. Sabe o que foi que Maria escolheu? Ensinamentos, conhecimento, ninguém vai roubar. Aquilo que nós absorvemos de conhecimentos, né, de conselhos, de ensinamentos, e isso jamais será apagado da nossa mente. Você pode lembrar, eu tenho certeza que você lembra de muitas coisas de quando você era criança, e não foi apagado. Você lembra de fatos que marcaram a tua história, marcaram a tua vida, você lembra até hoje, e isso não foi tirado, não foi roubado. Você lembra das atitudes dos seus pais, você lembra das atitudes da sua mãe, você lembra de tudo, do que era bom, do que era ruim, você consegue lembrar de tudo. Aquilo que marcou fica gravado, nunca mais aquilo ali vai se perder.
Mas de lá para cá você perdeu amigos, de lá para cá você perdeu muita coisa, perdeu parentes, né? Perdeu bens, muitas coisas a gente perde, mas o conhecimento, a instrução, a formação, isso nós não perdemos. Por isso que Jesus disse para Maria, disse para Marta, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirado. Então, que nós possamos investir de forma correta, né? Precisamos investir na direção certa na vida dos nossos filhos. Precisamos dar o melhor para ele, mas o melhor de tudo ainda é investir no caráter, se preocupar com o caráter dessa criança, porque se investirmos no caráter dela, ela vai alcançar grandes alturas. Amém? Que Deus lhe abençoe. Fique com essa palavra que nós aprendemos juntos, né? Que Deus lhe abençoe poderosamente. Amém?